Oi, meus amores, estamos aqui de volta, né? Infelizmente, ainda em casa por conta desse surto da doença, né, do coronavírus. Estamos ainda na fase aí de quarentena. Tenho certeza de que isso tudo vai passar, a gente tem que ter fé. Eu combinei com vocês, no último vídeo que eu postei para vocês, eu falei que corrigiria com vocês aquela bateria de exercícios que eu deixei na plataforma, né? Eu deixei uma bateria de exercícios com um resuminho das últimas matérias e fiquei de corrigir com vocês. Então, essa aula de hoje vai ser para essa correção. Antes de nós começarmos, eu queria dar só um recadinho para vocês, tá? Que fique de lembrança. Toda vez que um professor pedir um exercício, uma questão, que vocês tenham que enviar, esse envio tem que ser feito pela plataforma. E aí o que acontece? Com certeza vocês vão consultar a internet, vão se valer de pesquisas, isso aí é válido, isso aí é saudável. Só tenham cuidado e lembrem-se, vocês estão em quarentena, mas a matéria está seguindo. E todo exercício que vocês fizerem, se vocês usarem a internet como meio de pesquisa, não esqueçam de referenciar de onde vocês tiraram, qual é a fonte daquela pesquisa, porque senão é considerado plágio. E aí, isso é um problema para vocês, é um problema para o professor e acaba sendo para a instituição, a gente não quer isso. O legal do professor é fazer o aluno pensar e é isso que a gente está fazendo. Então, pesquisar não é proibido, agora copiar não é legal. Então, eu gostaria que vocês tivessem assim, esse zelo, essa cautela, esse carinho, esse cuidado de referenciar. Vocês vão encontrar isso aí pela vida, quando estiverem na faculdade e tudo mais, essa cobrança vai ser mais enfática. Então, nada mais justo do que a gente começar a cobrar isso de vocês agora. Então, encarem isso aí como uma responsabilidade, é legal fazer, mas tenham esse cuidado, tá bom, meus amores? Vamos lá, a gente vai continuar aí agora com uma bateria de exercícios, né? Eu tenho que corrigir com vocês, eu já havia passado. Antes de corrigir esses exercícios, eu queria deixar para vocês os exercícios para as próximas aulas. Lembrando que ficaram algumas questões de apostila em aberto. Então eu gostaria que vocês fizessem alguns exercícios. Não são todos. Então eu vou dar a dica para vocês aí agora e depois eu corrijo no próximo vídeo. Vamos lá? Bom, eu quero que vocês façam os exercícios 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 9 da página 6 e os exercícios 8 e 11 da bateria de exercícios de revisão. E aí eu vou corrigir com vocês no próximo vídeo, tá bom, gente? Vou repetir 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 9 da página 6 e depois na bateria de exercícios de revisão os exercícios 8 e 11. Na próxima sequência aí de vídeos eu corrijo com vocês, tá bom? Então vamos para a correção da aula passada, ok? Bom, gente, vamos lá então? Eu passei para vocês a aula passada uma sequência de exercícios de fixação, aí coloquei alguns de revisão, algumas questões vestibulares. Então nós começamos aqui com os exercícios de fixação. Na verdade, eles têm a ver com o nosso último conteúdo, com aquela última explicaçãozinha que eu dei, né? Então eu coloquei aqui alguns exercícios para vocês. Vamos lá? Já deixei para vocês até a resposta, mas vou explicando para vocês por que aquela resposta, por que as outras estão erradas, né? Para que a gente tenha uma noção bem melhor. Vamos lá então. Classifique o verbo destacado nas frases abaixo como regular, irregular, anômalo ou defectivo. Bom, aqui reparem que eu não coloquei a categoria de abundante e nem os auxiliares, tá? Primeira frase, a empresa faliu. O verbo destacado é falir. Bom, a resposta ali seria defectivo. Por quê? Se vocês utilizarem a apostila lá como um meio de pesquisa, eu pedi que vocês dessem uma olhadinha. Eu coloquei uma listinha lá dos principais verbos que são considerados defectivos na língua portuguesa. Então eu tenho falir, abolir, dentre outros aí. Então, na verdade, não há conjugação completa para esses verbos. Então, o falir, assim como abolir, assim como colorir, explodir para algumas gramáticas também, entre outros, eu botei a listinha lá para vocês, são considerados defectivos por não apresentarem toda a conjugação. Bom, letra B. Gostaria de saber se todos irão ao baile de formatura. Esse está fácil, né? Aqui, no caso, a resposta é anômalo, o verbo ir. Independentemente do tempo verbal que ele apresentar, ele é anômalo. Quais são os únicos verbos anômalos da língua portuguesa? Nós sabemos disso, só tem dois, ser e ir. Tá? Então, independentemente do tempo verbal que eles apresentem, eles vão ser considerados anômalos. E nós vimos por quê. Eles apresentam mudança absurda em seus radicais durante a conjugação de vários tempos verbais, mas principalmente do presente e do pretérito aí, do indicativo. Nós percebemos que eles ficam totalmente alterados, eles não apresentam o mesmo radical, pelo contrário, eles apresentam vários radicais. Então eles são anômalos por causa disso. E essa irregularidade muito absurda só vai acontecer com esses dois, que é o ser
e o verbo ir, né? Então, são os únicos verbos considerados anômalos na língua portuguesa. Então, independentemente, volto a falar do tempo verbal. Beleza, letra C. Ninguém trancou a porta da sala. Cuidado que aqui tem uma pegadinha. O verbo é o trancar. Nós falamos sobre isso. O verbo trancar tem a letra C. Então, quando eu conjugo esse verbo no pretérito perfeito, eu tranquei, o que acontece com ele? A letra C dá lugar ao QU. Na verdade, é um dígrafo. E isso aí vai acontecer por questões fonéticas. Quando acontece essa mudança por questões fonéticas, o verbo é considerado regular, porque a mudança da letra foi só para acompanhar a questão fonética. Então, trancar ali, verbo regular, por mais que tenha essa pegadinha de sofrer alteração no pretérito perfeito, ok? Beleza, letra D. Alguém ouviu um barulho. Perdão, é uma pergunta. Alguém ouviu um barulho? O verbo em questão é o verbo ouvir. Queridos, ouvir, medir, pedir, são verbos que logo de cara, no presente do indicativo, primeira pessoa, eles apresentam irregularidade. Lembra que eu falei? São dois tempos verbais aí para saber se o verbo é regular ou irregular. Quais são eles? Presente do indicativo e pretérito perfeito. Quando acontece de um verbo ser irregular, ele vai apresentar mudança ou no presente ou no pretérito. E aí, no caso do verbo ouvir, do verbo pedir, do verbo medir, eles já apresentam irregularidade na primeira pessoa no presente do indicativo. Então, ouvir fica eu ouço. Reparem que o radical de ouvir vai da letra O até a letra V. E no caso da conjugação, na primeira pessoa, presente do indicativo, ele já sofre alteração. Então, nem precisaria conjugar no pretérito perfeito, tá? Irregular, então, é a classificação para ele. Beleza, próxima, letra E. Houve muitas brigas naquela casa. Reparem um detalhe aqui, ó. Embora eu tenha a palavra muitas brigas no plural, o verbo haver não se flexionou para a forma plural. Por que isso aconteceu? O verbo haver, na verdade, quando ele tem sentido de existir, acontecer ou indicar tempo, ele é chamado de impessoal. Sendo assim, ele não apresenta plural, ele não se flexiona, ele só tem uma pessoa verbal, que é a terceira pessoa do singular. E aí, caindo nessa questão, ele vai ser classificado como defectivo. Por quê? Todo verbo impessoal é defectivo, porque não apresenta toda a conjugação. Ah, mas todo defectivo é impessoal? Não, nem sempre, tá? Agora, todo impessoal vai ser defectivo. Então, o verbo haver com sentido de existir, acontecer, ou indicando tempo, verbo fazer na indicação de tempo, verbos que indiquem fenômeno da natureza e outros verbos também que não se enquadram na categoria de impessoal, mas não apresentam todas as pessoas verbais. Esses são chamados verbos defectivos, ou seja, que apresentam defeito. Beleza, letra F. Farei a tarefa assim que puder. Vamos lá, o verbo aqui é o verbo fazer. É só tentar conjugar no presente do indicativo, primeira pessoa. Como é que fica? Eu faço. Olha que o radical já sofreu alteração logo na primeira pessoa. Quando isso acontece, alteração no verbo, no radical, eu digo que esse verbo é irregular. Então essa seria a classificação. Queridos, até aí tranquilo, acho que tá tudo bem, né? Uma matéria que a gente já tinha esgotado um pouquinho em sala de aula. Essa parte aí, talvez o defectivo nem tanto, né? Mas até o anômalo nós fizemos bastante coisa. Então, seguindo. 2. Assinale a única forma risotônica dos verbos abaixo. Isso faz parte da nossa última aula. Eu expliquei para vocês, foi o que ficou faltando, né? Nós fechamos na última aula. Verbos que têm uma forma chamada de risotônica, porque eles apresentam tonicidade dentro do seu radical. Eu expliquei isso na aula passada. Falei para vocês que riso em grego significa raiz. Então, risotônico significa com a raiz forte. Então, ele quer aqui, na verdade, que você assinale a única opção, ele usou o verbo poder. Qual seria a única opção em que o verbo poder apresenta uma forma risotônica, ou seja, o radical tem tonicidade, a sílaba forte cai dentro do radical. Então é só você verificar e pronunciar cada um, ó. Poderei, a sílaba forte caiu fora. Pudesse, a sílaba forte também está fora. Pude. Olha aqui, quando eu pronuncio esse verbo, eu verifico que a sílaba forte dele, ó, caiu dentro do radical. Mary, mas esse radical está alterado, tem hora que aparece a letra O, tem hora que aparece a letra U, não quer dizer nada, o verbo pode ser irregular e apresentar formas risotônicas e arrisotônicas, não tem problema algum, tá? Então essa seria a resposta correta, só para continuar, ó, poderá, olha a tonicidade fora do radical, podia, fora do radical também, poderia, tudo fora do radical. Então todas as outras formas são arrisotônicas, ou seja, não tem a raiz forte,
A única que apresenta tonicidade dentro da raiz é a forma puder. Soltei. Bom, vamos lá, gente? Agora a gente vai para uma bateria de exercícios de revisão. Então, essa é a primeira questão. Nós temos aqui uma tirinha, e aí a tirinha diz o seguinte, né? Pai, já sei o que vou ser quando crescer. Toureira. Filha, por que não escolhe uma profissão mais normal? Tipo o quê? Astronauta. Bom, uma brincadeirinha aí, né? As tirinhas geralmente elas trazem esse aspecto meio cômico, né? E às vezes até crítico. Bom, no primeiro balão da tirinha foi empregada uma locução verbal e duas formas verbais simples. Então a gente tem aqui, ó, vou ser, eu tenho sei, que é um verbo simples, e tenho crescer, simples também. E uma locução aqui que é o vou ser. Lembra que eu falei para vocês? Qualquer verbo pode fazer parte de uma locução verbal. Eu posso ser como auxiliar não só o ter e haver, ser e estar. Qualquer verbo pode auxiliar um verbo que eu chamo de principal ali, né? Bom, e aí a pergunta é a seguinte: qual delas indica certeza e qual indica possibilidade? Então, dessas formas verbais simples, qual que estaria indicando uma certeza e qual que estaria indicando a possibilidade? Geralmente, para a gente ter essa noção, o contexto traz para a gente outras informações. Às vezes é uma palavra de reforço, às vezes é um advérbio, uma conjunção, uma palavrinha que me deu o reforço para o que ele quer na questão. E foi isso que aconteceu lá. Bom, a resposta seria: a forma sei, já sei, indicaria certeza, e crescer, quando crescer, indicaria possibilidade. Por quê? O quando, na verdade, ele sugere a ideia para mim de possibilidade. Ah, mas ele não indica tempo? Sim, mas é algo que ainda vai acontecer, que pode acontecer, tá? Então, no caso ali, quando crescer, o crescer estaria indicando a possibilidade dentro do contexto, tá bom, gente? Bom, próxima. O autor do texto poderia ter empregado, em vez de uma locução, no caso ali, né, vou ser, verbal, uma forma verbal simples. Nesse caso, qual seria ela? Se nós tirássemos, então, o vou ser por uma forma verbal, trocássemos por uma forma verbal simples, quando eu digo vou ser, qual o verbo que eu poderia usar, no caso, no lugar? Bom, a resposta está aqui. A forma verbal serei. Lembrem que quando ele diz vou ser, a personagem diz vou ser, é porque indica uma ideia no futuro. A ação ainda vai acontecer, né? Então, o serei aqui seria a forma mais adequada por indicar também uma ação no futuro. Então, eu estaria trocando uma locução por uma única forma verbal ali. Lembrando sempre de respeitar o contexto, o tempo verbal apresentado lá em cima, tá? Então, com certeza ali o serei seria a forma mais adequada, até porque ali a ideia é a da certeza. A incerteza aparece aqui no quando crescer. Tá bom, queridos? Tranquilo até aí? Podemos seguir? Vamos lá? Próxima. Ainda nessa bateria de exercícios de revisão, tá? Pegamos aí agora as vozes verbais. Estão lembrados disso? Vamos lá, né? Eu tenho aí a voz chamada de ativa, que é aquela quando eu pratico a ação verbal. Eu tenho a passiva, quando na verdade não há prática, mas sim recebimento da ação. Eu tenho a reflexiva, quando a ação é praticada e sofrida. E ainda existe a reflexiva recíproca, né? Que é quando eu tenho mais de um ser praticando e sofrendo a ação ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente. Bom, aqui então eu tenho essas três opções. Ou a voz vai ser ativa, ou ela vai ser passiva, ou ela vai ser reflexiva. Ativa, sujeito praticando a ação. Passiva, sujeito recebendo a ação. E reflexiva, sujeito praticando e recebendo a ação verbal ao mesmo tempo. Lembrando, a reflexiva pode ser recíproca também, mais de um ser praticando e sofrendo simultaneamente. Beleza, letra A. O filho do vizinho nadou muito. Voz ativa, tá aqui a resposta. Por quê? Nadar indica ação. Então esse sujeito ele está praticando uma ação verbal. Então eu teria ali a voz chamada de ativa. Letra B. Ele não se feriu. Reparem que o ferir-se é um verbo, na verdade, que ele já vem com um pronome que me dá a ideia da reflexão. Então, a voz é chamada de reflexiva porque eu tenho um sujeito que pratica a ação e ao mesmo tempo ele sofre. Então, ao mesmo tempo que ele é o praticante, ele também é o sofredor da ação verbal. Então, quando isso acontece, eu digo que a voz é reflexiva, tá? Ali no caso não é recíproca porque eu tenho um ser só praticando e sofrendo a ação, ok? Então, reflexiva. Beleza, letra C. Machado de Assis escreveu Contos Imortais. Machado de Assis, sujeito da oração, praticando uma ação verbal, a ação de escrever. Então, ali eu teria uma voz chamada de ativa.
Letra D. O ladrão foi preso. Isso aí a gente exercitou a beça em sala de aula. Olha aqui a locução verbal, né? Eu tenho aqui o verbo ser como verbo auxiliar e tenho preso ali como uma forma de particípio, né? No caso ali, particípio irregular. Então eu tenho ali a ideia de que alguém sofreu a ação. No caso ali, o ladrão foi preso. Ele sofreu a ação verbal, ele é um sujeito que está sofrendo uma ação. Então eu tenho ali a voz chamada de passiva, VP. Tranquilo até aí, queridos? Isso a gente exercitou bastante, né? Fizemos muito em sala de aula, mas fica aí uma revisãozinha para vocês. Próxima. O sol nasce no horizonte, voz ativa. Nascer ali indica a ideia de uma ação sendo praticada. Então o sujeito é o sol e a ação, na verdade, não é sofrida e nem é sofrida e praticada ao mesmo tempo, ela é apenas praticada. Então eu tenho ali a voz chamada de ativa. Próxima, letra F. Os amigos se cumprimentaram animadamente. Olha aqui de novo o pronome, né? Esse pronome dá a ideia da reflexão, é o se. Então, quando isso acontece, eu tenho que ter cautela e observar, porque ali eu tenho uma voz chamada de reflexiva. Reparem que eu tenho o sujeito aqui no plural, os amigos. Então, eu tenho mais de um ser. Então, no caso, eu tenho mais de um ser praticando e sofrendo a ação, porque quando eu vou lá e cumprimento, né, eu também estou recebendo esse cumprimento, eu estou dando e recebendo. Então, nesse caso, eu digo que ela é reflexiva, porque eu fui lá, apertei a mão de alguém, abracei alguém, mas, pela lógica, eu também fui cumprimentado, fui abraçado. Então, eu estou praticando e sofrendo a ação. Só que essa ação não está acontecendo com um único ser. Então, nós dizemos que ela é reflexiva, só tem essa opção aqui, mas ela seria, só para reforço aí de vocês, reflexiva recíproca, porque a ação está sendo praticada e sofrida ao mesmo tempo por mais de um ser. Tudo bem, gente? Próxima, a última aí dessa sequência. As terras são cultivadas pelo agricultor. Aqui é um exemplo clássico, né, de voz passiva. Eu tenho aqui uma locução verbal, olha o verbo ser ali, esse bonito de novo, né? E aí, as terras seria o sujeito da oração. Então, eu teria aqui esse sujeito sofrendo uma ação, ou seja, alguém praticou a ação ali, esse sujeito sofreu a ação. Então, quando isso acontece, eu digo que a voz é passiva. Amores, até aí, tá bem tranquilo? Acredito que sim. Foi o que eu falei, como são exercícios de revisão, nós esgotamos isso aí. Mas qualquer dúvida que possa ocorrer, eu queria que vocês mandassem recado para mim pela plataforma, né? Tem um chat lá, vocês podem mandar suas dúvidas, tirar dúvidas comigo, conversar comigo, procurar saber um pouquinho mais sobre a matéria, né? Eu vou estar lá disponível para vocês. Geralmente eu apareço todos os dias, mas se acontecer de repente você entrar e eu não estiver online, no dia seguinte eu estarei, porque o prazo que foi dado pra gente é a cada 48 horas, né? Mas podem entrar, expor as suas dúvidas que eu responderei com todo carinho, tá bom, meus amores? Vamos lá. 3. Passe as frases abaixo para a voz ativa. Fizemos isso em sala de aula, de passiva para ativa, de ativa para passiva. Nós fizemos muito isso, exercitamos bastante. E aí eu expliquei para vocês uma fórmula, né? Falei para vocês que isso aqui não é matemática, mas tem uma formulazinha. Eu tenho aqui, então, a mudança para ser feita de passiva para ativa. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu vou jogar para a voz ativa, na passiva eu tenho uma locução verbal, que pode ser formada por 2 ou até 3 verbos. E o verbo ser vai estar ali, bonito, né? O que acontece? Na hora de jogar para a voz ativa, eu tenho que diminuir. Se eu tenho 2 verbos na passiva, esses 2 se transformam em 1. Se eu tenho 3 na passiva, esses 3 se transformam em 2 quando eu jogo para ativa. Mary, beleza, e quem sai? Eu já falei disso na sala de aula. Sempre quem sai é o verbo ser. Então, se eu tiver uma locução na passiva com 2 verbos, é o verbo ser que sai. Se eu tiver uma locução na passiva com 3 verbos, o verbo ser desaparece. É sempre ele, porque ele traz pra gente a ideia da passividade. Geralmente é o ser ou o estar, mas o ser, nesses casos, é o mais comum, tá? Então é ele que eu vou tirar. E aí vem o detalhe. Eu tiro o verbo ser, mas mantenho o tempo verbal que ele apresenta na voz passiva. O tempo verbal dele fica como herança na hora que eu jogo pra voz ativa. Então prestem atenção, vamos lá? Beleza, a carta foi escrita pelo chefe da empresa. Sujeito aqui é a carta, o chefe da empresa praticou essa ação, não é isso? Então, na hora de jogar para a voz ativa, quem praticou a ação na passiva se transforma em sujeito, olha aqui. Então, o chefe da empresa que praticou a ação na voz passiva, ele vira sujeito na voz ativa. Então, eu começo a minha oração com ele.
o chefe da empresa, e aí eu dou uma pausa. Foi escrita, locução verbal, quem é que sai dali? O verbo ser, olha ele aqui. E aí como é que eu faço para saber qual é o tempo verbal que eu vou utilizar na voz ativa? Qual é o tempo verbal que o verbo ser traz para mim na voz passiva? Aqui, não é pretérito? Então, na hora de jogar para a voz ativa, ele sai, mas ele deixa o tempo verbal dele para o verbo principal ser utilizado naquele tempo que ele tinha na voz passiva. Então, queridos, ó, o chefe da empresa escreveu, porque olha aqui, ó, foi, o verbo ser saiu, então entra agora o verbo principal, mantendo o tempo verbal do verbo ser na passiva. Escreveu a carta. Tranquilo até aí? Fizemos muito isso em sala de aula, invertemos, trocamos, vimos como funciona, né? Dei dicas para vocês, tem OBS na apostila de vocês. Acho que tá tudo muito tranquilo, mas vamos lá. Letra B. Alguns enganos são cometidos pelos homens, é só prestar atenção. Alguns enganos aqui seriam o sujeito da oração. Homens aqui seriam agente da passiva, ou seja, quem pratica a ação na voz passiva. Então eu começo a minha oração na voz ativa agora com os homens. Então eu comecei a minha oração, os homens, lembrando que eu tenho que tirar o verbo ser. Tirei o verbo ser. Qual é o tempo verbal que ele traz aqui? Presente do indicativo. Então na hora em que eu mantenho o verbo principal, esse verbo principal tem que ficar no presente. Então os homens, o verbo aqui, né, é o verbo cometer, cometem alguns enganos. Mas por que ele se flexionou para o plural, professora? Porque agora o sujeito, né, os homens, plural, tudo bem que também tinha um sujeito plural ali na forma de voz passiva, mas lembrando que o verbo vai se flexionar de acordo com o sujeito que vai assumir agora a vez, né, sendo na passiva ou na ativa. Então tenham cautela com isso. O verbo sempre vai concordar com o sujeito, claro, exceção feita a alguns verbos que não se flexionam nem apresentam sujeito na oração, tá bom? Bom, continuando aqui, todos os lares haviam sido destruídos pela guerra para tudo, olha para cá. Locução verbal formada por 3 verbos haviam sido destruídos. Prestem atenção. O que eu falei para vocês? É um cálculo matemático, né? Se eu tenho aqui, na voz passiva, 3 verbos, na hora de jogar para ativa, esses 3 se transformam em 2, sempre tirando um. Se eu tenho 2, esses 2 se transformam em um só. Então aqui eu tenho que tirar um verbo. Quem é que sempre vai sair na mudança de passiva para ativa? Sempre é o verbo ser. E aqui fica até mais fácil. Por ser uma locução verbal formada por 3 verbos, olha como é que é mais simples. Eu só tiro o verbo ser dali. Mary, e os outros? Eu tenho que respeitar tempo verbal? Nesse caso, não. Se a locução é formada por 3 verbos, o verbo ser está aqui no meio, ó, eu tiro esse verbo e mantenho esse tempo verbal do verbo auxiliar. E o verbo na forma de particípio também fica do mesmo jeito. Só que agora, esses verbos vão ter que concordar com o sujeito que vai aparecer na voz ativa. Então, essa cautela eu tenho que ter. Como aqui a frase todos os lares haviam sido destruídos pela guerra, a guerra foi quem praticou a ação aqui. É o agente da passiva. Então, passa a ser agora o sujeito da oração. Então, antes eu tinha um sujeito no plural, agora eu tenho um sujeito no singular. Então, essa locução vai ter que respeitar isso. Só isso, né? Respeita tanto a pessoa verbal, no caso ali o plural, singular, perdão, quanto no caso o gênero, masculino ou feminino. Lembrando que o particípio ele se flexiona. Então tenham cautela. A guerra havia destruído todos os lares. Então, na verdade, aqui agora eu tenho um sujeito praticando uma ação. Agora esse sujeito é singular, tá? Lembrando aqui que o verbo haver, ele poderia se flexionar se houvesse um sujeito plural. Por quê? Porque aqui ele é auxiliar, então ele tem plural normalmente. Ele não se flexionou porque o sujeito agora é singular. Tudo bem, queridos? Então fica mais fácil. A guerra havia destruído todos os lares. Essa seria a forma correta. Letra D. As preces das mães foram ouvidas. Cuidado, pegadinha aqui também, fizemos isso em sala de aula. Eu falei para vocês que toda vez que eu tenho a voz passiva, quem é o agente da passiva, o praticante da ação na voz passiva, porque o sujeito está sofrendo ação, né? Geralmente eu tenho quem pratica. Então eu chamo de agente da passiva. Nessa frase eu não tenho um agente. Repara que em todas as outras, ó, a carta foi escrita, né? Pelo chefe da empresa. Então ele agora é o sujeito. Eu tenho aqui
Alguns enganos são cometidos pelos homens. Os homens agora passam a ser o sujeito. Aqui eu não sei. Olha aqui, as preces das mães foram ouvidas. Eu não disse quem ouviu. Então eu não vou ter sujeito. E aí como é que eu faço, Mary? Não dá para passar para voz ativa? Claro que dá. A gente vai para aquela regrinha antiga, né? A gente aprende lá no fundamental e depois ela volta no terceiro ano com a sintaxe. Na verdade, no segundo ano ainda, né? No segundo semestre aí com a sintaxe. Que é aquela regrinha que diz o seguinte: quando eu não quero ou não posso dizer quem é o meu sujeito, o que eu faço? Eu crio aí um chamado sujeito indeterminado. Como é que eu vou fazer isso então? Eu jogo o verbo para a terceira pessoa do plural. E aí o que eu posso fazer aqui então? As preces das mães foram ouvidas, eu não sei quem ouviu, eu tenho que matar o verbo ser, eu pego o verbo ouvir, ó, começo a minha oração com ele, só que eu indetermino o sujeito. Quem é? Não sei. E aí quando você não sabe ou não quer dizer, o que você fala? Né? E ouviram, chamaram, disseram. Quem? Não sei, não vi, não sei. Então aqui, ó, ouviram as preces das mães. Ok? Cuidado com essa pegadinha. Próxima. Letra E. Muitas palestras serão realizadas pelos professores naquela universidade. Cuidado, tá? Quem está praticando a ação aqui, na verdade, são os professores. O naquela universidade é apenas um advérbio, é uma locução adverbial, me dá a ideia de lugar. O que eu falei para vocês como dica? Quando isso acontece, advérbios, dentro de uma mudança de voz passiva para ativa, onde eles aparecerem na questão, eu mantenho, não altero. Professor, eu posso começar minha frase com naquela universidade? Errado não estaria, mas qual é a proposta que eu sempre falei para vocês? Quando for uma questão discursiva de uma faculdade, de um concurso, né? É sempre bom manter na ordem que foi dada por quem elaborou a questão. Então, como isso aqui é um advérbio, ele está no lugarzinho certo, deixa ele ali, não altera não. Vamos mexer no que a gente tem que mexer. Então eu tenho aqui um agente da passiva, que é pelos professores, e aí eles agora viram o sujeito, no caso esse agente vira o sujeito. Então eu começo a minha oração com os professores. Olha para cá, serão realizadas. Olha o verbo ser no futuro. O que eu faço com ele? Tiro o verbo ser dali, mas ele não está no futuro? Então o verbo que vai entrar aqui entra no futuro. Então os professores realizarão, porque o verbo principal é o verbo realizar, muitas palestras naquela universidade. Ou seja, ali eu tenho uma locução adverbial que me dá a ideia de lugar, ok? Tudo bem para vocês, gente? Tranquilo até aí? Vamos seguir? Questão 4. Preencha os espaços com o particípio adequado. Isso aqui a gente mais do que exercitou, né? A gente já sabe até de cabeça. Eu falei para vocês que geralmente quando o verbo vem no particípio, alguns deles apresentam duas formas. Uma que eu chamo de regular, que vai terminar por do, e a outra que eu chamo de irregular. Ah, vai acontecer com todos os verbos? Não, mas tem muitos verbos na língua portuguesa que tem duas formas de particípio. E aí, quando isso acontece, eu não posso usar quando eu quiser um ou outro. São poucos os casos em que isso vai ser permitido. Eu até dei uma dica para vocês dos verbos pagar, né? Gastar e ganhar. Esses três são casos extras aí. Fica a dica, tem uma observação sobre eles. As formas pagado, gastado e ganhado, que são certas, já estão caindo em desuso. Não que estejam erradas, tá? Num concurso elas valem como formas regulares. Mas, fora essas três aí, a gente tem que seguir aquela regrinha. Duas formas de particípio, ter e haver para a forma regular, ser e estar para as formas irregulares. Tudo bem? Letra A. Os candidatos haviam, o certo aqui é imprimido, o verbo em questão é imprimir. Eu poderia usar imprimido ou impresso? Aqui eu só posso usar o imprimido porque eu tenho ali o verbo haver. Se fosse o verbo ter, a mesma coisa. Quando eu uso impresso, professora? Se tiver ali as formas ser ou estar. Tá? Então, ser e estar, eu uso as formas irregulares, ter e haver, eu uso as formas regulares, terminadas por do. Letra B. A cartela de descontos estava completa. Por quê? Existe completa e completada. Completo e completado. Lembrando que o particípio se flexiona em gênero e número, né? É uma forma nominal. Então, aqui, queridos, ficou completa porque na frente eu tenho o auxiliar estar. Cuidado com essa dica aí, a gente já tem isso aí bastante exercitado, né? Mas às vezes sempre pinta uma pegadinha, então muita cautela, né? Aquela espécie foi extinta há milhões de anos.
O verbo em questão é o verbo extinguir. Cuidado, extinguir e não extinguir. Falamos sobre isso na sala de aula, né? Nunca teve trema nesse verbo, pelo amor de Deus, hein? Esse U nunca foi pronunciado. Aqui eu tenho um dígrafo. Bom, por que ficou extinta e não extinguida? Aqui, na verdade, eu uso extinta porque eu tenho o verbo ser. Toda vez que eu tenho ser ou estar, a forma irregular é que predomina. Letra D, as autoridades tinham... Tô na dúvida, disperso ou dispersado? Aí eu vou olhar para cá. Verbo ter, tá? Eu vou usar a forma regular. Dispersado é a forma correta. Letra E, o candidato será eleito com a maioria dos votos. Por que eleito? Professor, existe elegido? Existe. Só que o elegido eu vou usar com as formas ter e haver. Eleito com as formas ser e estar, como aconteceu aqui, independentemente do tempo verbal. Tá bom, queridos? Tranquilo até aí? Próxima. Show! Questão 5. Nós adoramos, eu vou usar o nós aí porque eu tenho certeza que vocês gostam também, de usar às vezes propaganda, charge, né? Isso enriquece o exercício. E o legal é que vocês encontram assim aí fora nos concursos. O Enem, então, adora esse tipo de questão, porque faz o aluno raciocinar, pensar, refletir, buscar uma resposta. E aqui eu tenho a propaganda de um refrigerante bastante famoso, a Coca-Cola. A Coca-Cola ela tem vários slogans, né? E aqui é um deles, abra a felicidade. Tem aquele famoso também, beba Coca-Cola, né? Geralmente aparece mais no verão. E aí a pergunta vem em cima justamente desse slogan. Vamos lá. Escreva qual o modo do verbo no texto da propaganda. Olha para cá. Abra a felicidade. Existem 3 modos verbais. Quais são eles? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Indicativo me dá a ideia de uma ação concreta, real, né, possível. Embora eu não concorde com isso, nós já vimos por quê. Subjuntivo, ele dá a ideia de uma ação possível, impossível, né, provável, tá? Não é nem impossível, desculpa, é provável, que pode acontecer ou não. E o verbo no imperativo, que me dá a ideia de uma ordem, um desejo. Geralmente, quando eu tenho uma linguagem de propaganda, a gente diz que o autor se vale da chamada persuasão. O que é isso? Ele vai usar o verbo no modo imperativo porque ele vai estar indiretamente te dando uma ordem para você consumir o produto, comprar o produto, né, usar o produto. Então ele não te pede por favor, ele te dá uma ordem, mesmo que indiretamente. Então a linguagem da propaganda ela é persuasiva, ela vai tentar te convencer. Por isso o modo imperativo é muito usado, nós falamos sobre isso em sala de aula. Então, abra a felicidade, né? Beba Coca-Cola. Então aí eu tenho imperativo, então esse seria o modo correto. Tranquilo? Próxima. Ótimo, eu tenho aqui um texto, esse texto é bem engraçadinho, eu tenho certeza que vocês leram. Esse texto chama-se Morreu de Confusão, Carta de um Suicida, é uma brincadeira que se faz, mas se você parar para ler, eu acredito que vocês tenham lido, né? Ele é bem engraçadinho, porque na verdade ele gera uma confusão na cabeça de quem está lendo e até é do próprio autor. Então é um texto cômico, mas que merece destaque. Então, na verdade, o texto é sobre um rapaz que fala aqui que ele fica um pouco confuso com o fato de o pai dele ter se casado com a filha da esposa dele, que vem a ser enteada dele. E aí chega um momento da história, né, que a enteada dele vai ter bebê. Então, como casou com o pai dele, ele já não sabe mais se ela é madrasta dele, mãe dele, se é enteada dele. E essa criança vai ser o quê? Neta dele? Ou vai ser, na verdade, tia dele? Ele não sabe de mais nada. Então, ele mostra essa confusão aqui no meio dessa brincadeirinha. Beleza, aí eu até traduzi para vocês 2 palavrinhas aqui, que é desdita, que é uma palavra que não é muito usada, que significa azar, falta de sorte, má sorte. E desertar, que significa abandonar, deixar, fugir, tá? Aqui no caso está mais para abandonar. Bom, questão 6. No trecho, deixei esta vida porque um dia que eu vivesse acabaria morrendo louco, e a gente entende depois que a gente lê o texto. Bom, a locução verbal em destaque, no caso, acabaria morrendo, são 2 verbos, um principal e um auxiliar, falamos sobre isso. Qualquer verbo pode funcionar como auxiliar de um verbo principal, né? Os mais usados, mais comuns são ser, estar, ter e haver, mas qualquer um outro verbo pode funcionar com a função de auxiliar. E aí ele pergunta o seguinte, a locução verbal em destaque pode ser substituída por qual forma simples,
sem alterar o sentido do texto. Ele já te dá a dica aqui no acabaria morrendo. Se eu trocasse toda essa locução por um único verbo, lembrando que é o principal que sempre dita a ordem, né? Qual seria a forma verbal correta? A letra E, a resposta correta, morreria, porque aqui, ó, eu mantenho o mesmo tempo verbal, tá? Respeitando sempre isso, a gente falou sobre isso aqui. Por mais que eu tenha uma locução, se eu for acabar com ela, o verbo auxiliar, ele empresta o seu tempo verbal para o verbo principal. Então é isso que acontece e foi assim que foi feito. Então morreria seria a forma adequada, ok? Última parte aí, eu acho que agora é a última parte, são as questões de vestibulares, tá? Destaquei isso para vocês aí, nós fizemos então 3 baterias de exercícios. A primeira foi de fixação, em relação àquela matéria que nós vimos na última aula. A segunda foi uma bateria de exercícios de revisão, trouxemos de novo a voz passiva, a voz ativa, né, voz reflexiva, falamos um pouquinho aí do duplo particípio, o regular e irregular, enfim. Então a gente trouxe um pouquinho daquilo que a gente já tinha visto há um certo tempo. E aí agora eu entro nessa terceira fase aqui de exercícios, que é uma bateria de questões vestibulares, como a gente sempre fez em sala de aula e como eu sempre coloquei nas provas para vocês. Bom, a questão 7, questão da FEI de São Paulo. Quando ele for prestar vestibular, deverá estudar latim. A forma infinitiva do verbo em destaque, considerando o contexto para tudo. Ó, for, tá? Aqui ele tá no futuro do subjuntivo. O que ele perguntou aqui? Se eu pegar esse verbo e jogar para a forma de infinitivo, professora, qual é a forma de infinitivo? É aquela que tem as terminações AR, ER, OR, IR, né? Infinitivo. Eu tenho aí um exemplo, andar. Se eu botar o andar no particípio, eu tenho andado. Se eu botar no gerúndio, andando, lembra? A gente viu isso em sala de aula. Então, para eu ter um verbo no infinitivo, ele tem 4 terminações. AR, ER, OR ou IR, tá? Então, ele quer que você pegue esse verbo que está no futuro do subjuntivo e coloque na forma de infinitivo. E aí? Eu teria aí o verbo ser, verbo for, vamos. Na verdade, eu teria a dúvida entre 2 aqui, né? Ou é o verbo ser ou é o verbo ir. No caso, aqui vai acontecer aquele fenômeno que eu falei para vocês. Quando se trata do verbo ser e do verbo ir, eles ficam sempre iguais, principalmente no pretérito perfeito, isso vai acontecer. E aqui, ó, no futuro do subjuntivo isso também acontece. Quando eu digo quando ele for, eu só vou determinar se se trata do verbo ser ou do verbo ir dentro do contexto, com mais alguma informação. Então aqui, ó, quando ele for prestar vestibular, então me dá a ideia de que eu estou falando do verbo ir. Agora, se eu dissesse assim, ó, quando ele for ator, aí se trata do verbo ser. Deu para entender? Então, como esses 2 verbos, eles são anômalos, o ser e o ir, né? Eles se confundem em algumas conjugações. Nós vimos isso no pretérito perfeito, aqui no caso, no futuro do subjuntivo. Então, quem determina é o contexto. Tranquilo? Questão 8. Transpondo para a voz passiva a oração "O faro dos cães guiava os caçadores", obtém-se a forma verbal. Amores, os caçadores passam a ser o sujeito, né? Agora da oração aqui, porque eu estou jogando para a voz passiva, eu faço o inverso, né? Então aqui a forma correta seria "eram guiados". Lembrando que para jogar para a voz passiva, eu tenho que entrar com a locução formada com o verbo ser, tá? Então já teria como eliminar aqui 3 possibilidades de resposta. Ficaria na dúvida entre a D e a E. Porque se eu vou jogar para a voz passiva, eu tenho que ter o verbo ser. Então, nesse caso, eu teria o eram guiados, porque aqui, ó, guiava, eu tenho o pretérito imperfeito, então o tempo verbal tem que ser mantido, então eu fico com eram. Agora, se aqui fosse "o faro dos cães guiou os caçadores", a resposta seria "foram guiados", porque eu tenho sempre que respeitar o tempo verbal. Tá bom? Tranquilo? Amores, se vocês estiverem achando que está muito corrido, qualquer situação, professora, eu queria novamente escutar uma explicação ali que eu não entendi direito, me manda um recado lá pelo chat, na plataforma, que eu respondo para vocês com toda a calma, dou mais uma explicação, faço uma coisa mais completa, tá bom, queridos? E aí é só me chamar, tá? Bom, questão 9. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Beleza, ele usou aqui alguns verbos,
né, nas formas de particípio. Lembrando que alguns deles têm duas formas. E aí, para saber quem é quem, eu tenho que olhar sempre o auxiliar. Então, ele usou expulsar, cobrir, salvar e benzer. Cuidado, que o único ali que não apresenta duas formas é o verbo cobrir. Para ele, só existe uma forma que é irregular, que é coberto. Não existe cobrido, pelo amor de Deus. Então, independentemente do auxiliar, o cobrir vai ser sempre coberto ou coberta, né? O que se flexiona, na verdade, é o gênero e até o número, porque é uma forma nominal. Agora, pelo amor de Deus, cobrido, descobrido, nada disso existe, escrevido. Pelo amor de Deus, fizemos isso em sala de aula. Esses verbos não têm duplo particípio, por favor, tá? Eles só têm uma forma e elas são irregulares, porque não terminam por do. Então, vamos lá. Primeiro aqui, o intruso já tinha sido... O certo é expulso, mas, professor, eu tenho o verbo ter ali, mas eu tenho uma locução, tinha sido, já que eu tenho uma locução ali, na verdade essa locução estaria formando 3 verbos, né? O verbo ser aqui, esse aqui, como ele é o último da locução ali, dos auxiliares, perdão, ele dita a ordem, então o certo seria já tinha sido expulso, tá? Então, como o verbo ter é o primeiro, não é ele que dita a ordem como auxiliar, quem dita é o último aqui, porque esse aqui é o principal. Então a forma certa ali é expulso e não expulsado. E aí já daria para eliminar aqui, né? Mas vamos lá. Não sabia se já haviam coberto, independentemente de ser ou estar, ter ou haver. Vai ser sempre coberto ou coberta, cobertos, porque não existe forma regular para esse verbo, é só irregular, só tem uma forma, tá? A outra, mais de uma vez lhe haviam salvado, o verbo haver aqui, então existe salvado e salvo, como eu tenho o verbo haver como auxiliar, eu tenho ali o salvado, é a forma regular que predomina. E por último, a capela ainda não havia sido benta. Por quê? Eu não posso usar ali o benzida, professora? Não, porque eu tenho o verbo ser aqui, mas eu também tenho o verbo haver. Beleza, são 2 auxiliares, mas o último é o verbo ser. Então, quem dita a ordem ali é ele nesse caso, porque o principal é o último, tá? Então, benta seria a forma correta, tá? Resposta, então, aqui, letra D. Expulso, coberto, salvado e benta. Foi? Próxima, 10. Estamos chegando ao fim já. A forma verbal correta eu tenho aqui uma questão da Mac, São Paulo, da Mackenzie, Universidade Mackenzie. Bom, eu tenho aqui letra A, interviu, letra B, entretesse, letra C, reavenha, letra D, manteram e letra E, precaver-se. Precaver-se é a resposta, prestem atenção. O precaver, na verdade, ele vai se encontrar no pretérito imperfeito do subjuntivo, é esse SS aqui, ó. E o precaver é um verbo defectivo, mas no pretérito imperfeito, do subjuntivo, ele tem todas as pessoas verbais. Entendeu? Se eu precavesse, se tu precavesses, se ele precavesse, se nós precavêssemos, ele vai apresentar toda a conjugação. Ué, mas por que ele é defectivo? Porque nas outras conjugações ele não apresenta todas as pessoas verbais, nós vimos isso. Eu usei até esse verbo de exemplo quando eu expliquei para vocês, né? Então eu falei que ele não se apresenta no presente do indicativo, ele não tem todas as pessoas, ele só tem 2. E aí nós fizemos esse macetezinho, eu expliquei para vocês, por isso ele é defectivo, mas em alguns casos ele vai apresentar toda a conjugação. E aqui ele está correto. Agora, por favor, cuidado aqui, intervir é derivado de vir. Então, como que eu sei para conjugar? Eu vou conjugar as formas do verbo vir. Todas que existirem no verbo vir vão existir no intervir, tá? Então, ele veio, ele interveio. Se ele vier, se ele intervier, esse verbo vai seguir a regra do verbo vir e não do verbo ver, como ele colocou ali. Esse é o erro, tá? Então, não existe interviu, existe interveio. Por quê? Ele veio, ele interveio. Letra B também está errada. Por quê? Entreter-se, não existe esse verbo. Na verdade, ele quis usar ali, claro que está errado, o verbo entreter. Entreter significa divertir, né? Chamar a atenção de forma recreativa, né? Usar a brincadeira. Então, entreter é uma forma derivada do verbo ter. Fizemos isso na sala de aula, puxei uma setinha. Toda vez que eu tenho o verbo terminado por ter, ele derivou do verbo ter. Então, a conjugação dele vai ser feita através do verbo
do qual ele derivou, que é o caso. Então, tudo que eu tenho com o verbo ter, eu tenho com os seus derivados. Então, obter, deter, conter, entreter. Na hora de conjugar, eu penso em quem? Ter, tá? Então, eu penso, ó, eu tive, então eu obtive, eu contive, eu entretive. Tenho, eu obtenho, eu detenho, eu retenho, eu entretenho. Então, queridos, eu vou sempre conjugar pelo verbo ter os seus derivados. E lembrando aquela questãozinha do acento, hein? Tá? Nas formas de presente do indicativo, terceira pessoa do singular, eles ganham acento agudo, né? Entretém, mantém, contém, obtém. Então, ele obtém, ele entretém, acento agudo. Quando eu boto no plural, eles seguem a regra do verbo ter, circunflexo. Eles obtêm, eles entretêm, né? E aí o circunflexo entra. A gente falou sobre isso e tem observação na apostila. Reavenha, cuidado, o verbo reaver, ele deriva do verbo haver. Então, as formas que eu tenho no haver, eu terei no reaver. Então, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com o verbo vir, como foi colocado aqui. Isso tá lá na apostila de vocês, eu queria que vocês dessem uma olhadinha. Então, ele ouve, ele reouve. As formas que eu tenho pelo haver, eu teria pelo reaver. Lembrando que o haver não é conjugado quando ele tem o sentido de existir, fazer, né, ou acontecer, né, na indicação de tempo, ele não vai ter conjugação. Então, cuidado. Mas quando tiver, eu sigo a conjugação do haver para conjugar o reaver, tá bom? Que é um verbo defectivo também. Manter, mesma regrinha do entreter, que tá errado ali, né? É um verbo derivado do verbo ter. Então, não existe a forma manteram. Agora, existe tiveram? Sim, então existe mantiveram. Eu sempre vou conjugar a partir do seu verbo, do verbo de origem, do verbo do qual, a partir do verbo do qual esse outro se originou, tá bom? Acho que é a última questão, ou é a penúltima, vamos lá. Transpondo para a voz ativa a frase. Os ingressos haviam sido vendidos. Olha que macete bom. Haviam sido vendidos. 3 verbos, locução formada por 3. Tiro quem ali? O bonito do verbo ser. Mexo nos outros? Só para adaptar de acordo com o sujeito. Só isso. Por quê? Quando a locução é formada por 3 verbos, eu só mexo no verbo ser. Fica bem mais fácil. Então vamos lá. Os ingressos haviam sido vendidos com antecedência. Obtém-se qual forma verbal? Resposta aqui, letra D. Tá bom, gente? Aqui o sujeito é indeterminado. Então seria, haviam vendido os ingressos com antecedência. Tudo bem? Próxima, a última questão. Se você, pontinho, pontinho, o seu amigo, pontinho, pontinho, talvez você, pontinho, pontinho, esses bens. Eu usei os verbos, eu não, no caso uma questão de vestibular, requerer, intervir e reaver. Acabei de falar do reaver, cuidado que ele é derivado do verbo haver, nas formas em que o verbo haver pode ser conjugado, tá? A resposta aqui seria requeresse, interviesse e rehouvesse. Cuidado com requerer. Botei isso para vocês na apostila. Requerer não deriva de querer, tá? Então não existe a forma requis, não existe. Eu não conjugo requerer, embora a terminação seja, né, igual, eu não conjugo requerer através do verbo querer, tá? Ele só é semelhante na grafia, mas ele não é derivado do outro, que eu tô falando, do querer. Então, no caso aqui, requeresse é a forma correta, não existe o tal do requisesse, volto a falar, porque ele não deriva do querer. Coloquei isso na folhinha lá para vocês, na apostila, dei uma olhadinha. Interviesse é a forma correta, porque falei no outro exercício, intervir deriva de vir. Então, se eu viesse, se eu interviesse, né? Eu intervim, por quê? Deriva do verbo vir. Então, as formas que eu tenho pelo verbo vir, eu terei pelo verbo intervir, que é derivado. E, por fim, aqui, rehouvesse, existe houvesse. Então, rehouvesse é a forma correta, volto a falar, é um verbo defectivo, não se conjuga em todas as pessoas. Dei uma olhadinha sobre isso na apostila também. Eu tinha uma coisinha para reforçar para vocês. Quando eu falei na última aula, desculpa aqui, mas vai o reforço, do grupo Mário, tá? Eu falei dos verbos lá, mediar, ansiar, das formas risotônicas. Para quem assistiu a aula vai lembrar disso. Mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar, que formam, né, na sua vertical, se você colocar esses verbos na vertical, as suas iniciais formam um grupo Mário. E aí, alguém me questionou, me perguntou, acho que foi até um aluno que perguntou para mim, professora, me mandou uma pergunta, mas eu vi num outro livro, numa gramática, enfim, que esse grupo Mário, ele é formado por 2 is, Mario.
Algumas gramáticas trazem isso. Por quê? Tem o verbo intermediar, que também vai seguir a regrinha, né? Eu medeio, eu anseio, eu intermedeio. Por que você não falou dele, professor, então? Porque como intermediar deriva de mediar, geralmente a gente não fala. É igual eu falar do intervir, que é derivado do verbo vir. A conjugação dele vai seguir o verbo vir. Então eu não citei, mas fica a dica. Então quando vocês encontrarem esse grupo Mário, com 2 i's, Mario, saibam que esse segundo i representa o intermediar, que deriva do primeiro verbo que está lá na origem desse grupo, né, que é o verbo mediar. Tá bom, amores? Queridos, fechamos por aqui. Eu pedi logo no início do meu vídeo que vocês fizessem alguns exercícios, né, da apostila, não são todos, a gente está fazendo passo a passo, para que vocês não fiquem sobrecarregados, para que os pais de vocês também não fiquem sobrecarregados, os avós, enfim, quem está com vocês em casa, né, quem auxilia vocês nas tarefas, porque são muitos exercícios, são muitas questões, são muitos professores, são muitas matérias, nós entendemos isso tudo. Então a finalidade não é sair enxertando o conteúdo para vocês, é fazer com que vocês tenham o melhor. E tenham a certeza que a gente está fazendo isso, tá? Da nossa forma, do nosso jeito, do nosso melhor jeito, mas é o que a gente quer, o melhor para vocês. Fica aquela dica que eu dei no início do meu vídeo para vocês, sobre a questão da pesquisa, tá? Tenham cautela com isso. Então, num próximo vídeo eu venho para corrigir aquelas questões da apostila. Passei para vocês algumas, não são todas. Vocês sabem que eu gosto de fazer isso, né? Pegar aquelas que oferecem um pouquinho mais de dúvida, deixar as mais simples para o final, ou então alguma coisa que de repente eu quero reforçar no final. Enfim, é com calma. A gente já fechou o conteúdo e isso era o mais importante. Agora a gente está na fase só de exercitar, tá? Continuem em casa, continuem com os familiares de vocês, continuem aí refletindo, aproveitando para estudar, para ver séries, que eu sei que vocês gostam também, né? Daqui a pouco isso tudo passa. Tá, gente? Temos fé, né? Acreditamos muito em Deus, na ciência, né? Na busca por essa cura aí, que tem tanta gente correndo atrás, tá? É uma fase, vai passar, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus, beijinho.